Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar do debate que aconteceu, se é que dá para chamar de debate, entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Já adianto que foi um formato, na minha opinião, muito ruim. Tem que ter mediador, se possível ser presencial. E o que aconteceu ali ontem merece algumas reflexões da nossa parte. E claro, o Gregório, logo de cara, tentou emplacar uma mentira e foi desmentido. E o VAR do Ciro, que está circulando aí nas redes sociais, fez realmente aqui algo sensacional, que eu vou deixar o link para quem quiser acessar. Você começa seu react comigo me chamando de baixinho e maconheiro. E a partir dali você me chama erro factual de novo. Ele vai checar. No conforto do ar-condicionado e do esquinho com gelo, fora outros aditivos, tem gente que pensa que basta ser baixinho e comediante, como o Zelensky. Os aditivos, qual é esse aditivo? É maconha ou não? É um outro? Para o uísque você bota Red Bull, você bota não sei o que é o que eu... Tem gente que pensa que basta ser baixinho e comediante para virar salvador da pátria. A quem você está se referindo? Ele vai checar. E comediante, como o Zelensky. Pessoal, então é isso, tem muitos cortes circulando nas redes sociais, vamos trazer aqui alguns números, a repercussão na bolha petista, como que a militância do Ciro reagiu e também fora da bolha petista e fora da bolha que já declarou apoio a Ciro Gomes. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Se você assistir e gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, acontece, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, então é o seguinte, aconteceu o tão esperado debate, se é que dá para chamar aqui de debate, entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Vamos só lembrar para quem não está sabendo, o Gregório do Vivier, que comanda ali o Greg News, fez um programa sobre Ciro Gomes, teve fala distorcida, teve mentira, teve erro factual, né, que é como o Gregório prefere chamar mentira, teve terrorismo eleitoral, pedido de voto pro Lula, é um negócio realmente lamentável, eu falei sobre isso aqui, enfim. E aí o Ciro Gomes, na terça-feira, na Ciro Games, fez um react. E ele tinha convidado o Gregório para debater, mas o Gregório disse que só podia depois do dia 26, mas eu acho que o Gregório resolveu antecipar e aconteceu neste dia 20. No meu Twitter, eu assisti na íntegra, eu resumi da seguinte forma: formato do debate do Ciro com o Gregório, muito ruim. Faltou mediador e seria melhor se fosse presencial. Mas se a ideia era furar bolhas, falar para não convertidos e virar notícia, ela foi alcançada com muito sucesso. Gregório debochou e mentiu. Ciro teve muita paciência, não começou muito bem, mas depois melhorou. O clima ficou tenso. Poderia ter saído do controle e só do Ciro ter se mantido calmo, mas respondendo firme, é algo a ser comemorado pela militância. É preciso esperar para ver o impacto disso tudo. Essas foram as minhas palavras assim que eu acabei de assistir. Particularmente, eu gostaria de ver mais debate de ideias e isso praticamente não ocorreu. Teve alguns pontos importantes em que o Ciro tentou explicar como ele, por exemplo, conseguirá aprovar o seu projeto caso seja eleito presidente da República. O Ciro rebateu ali algumas narrativas que os petistas tentam impor entre o seu meio e também fora dele, que o Gregório acaba dando voz a essas narrativas. O Ciro explicou a questão das pesquisas, que tem um espaço muito grande para que ele cresça entre os eleitores indecisos, e deixou claro de uma vez por todas que o Ciro não é aliado do Lula. Quem já acompanha ele mais de perto está cansado de saber disso, mas nem todo mundo acompanha. Então, um evento como esse de ontem, por mais que não tenha tido, digamos assim, o objetivo de debater ideias e propostas para o futuro alcançado, serve muito bem para dar um sinal para esse eleitor que ainda tem uma resistência em relação ao Ciro. Esse eleitor que ainda enxerga Ciro como um aliado do Lula, como um aliado do PT. Então fica óbvio para esse eleitor que assistia, claro, que o Ciro tem divergências profundas com aquilo que nós chamamos de lulopetismo, que é aquele eleitor, por um motivo ou outro, simpático ao Lula, mas que não é necessariamente filiado ao PT, ou é também. E o Gregório, quem assistiu, isso ficou evidente, tentou de todas as formas tirar o Ciro do sério. Foram muitas provocações. E ele ainda, tentava se vitimizar, como se o Ciro não deixasse ele falar. E o Ciro deixou, e muito.
Mas não dá para ouvir mentiras e distorções e ficar calado. Então o Ciro sim interrompeu o Gregório várias vezes, mas foi pelo Gregório interrompido também várias vezes. Mas o Gregório, né, de um jeito assim, para tentar reforçar isso na cabeça das pessoas, sempre que ele era interrompido, ele dizia para o Ciro: você não me deixa falar, que chato, não sei o quê, se vitimizando. Isso aqui é estratégia, não foi à toa que ele repetiu tantas vezes isso. E quando o Ciro era interrompido, o Ciro só falava: então vai lá, pode falar. O Ciro não ficava devolvendo e se colocando na condição de vítima. E diante das caras e bocas que o Gregório fez, de coisas que o Gregório falou para o Ciro, a coisa poderia ter saído do controle. Eu mesmo fiquei assistindo assim, falei: meu Deus do céu, será que o Ciro vai conseguir se controlar? E conseguiu, se manteve calmo, mas firme, rebatendo as mentiras e distorções. Eu até confesso que o Ciro não começou muito bem. Eu até acho que o Ciro foi surpreendido com a forma como o próprio Gregório começou. Para quem acompanhou na íntegra, nem todo mundo conseguiu, porque foi de fato assim um negócio, deixou muita gente preocupada onde aquilo ia acabar e como ia acabar. Né, da metade para o final, eu percebi que o Ciro meio que entendeu a estratégia do Gregório, qual que era a intenção dele ali, e o Ciro conseguiu melhorar, né, a sua atuação pessoal. Mas tirando um pouco disso, que cada um vai ter uma interpretação diferente, faz parte, pegando aqui em números, o Ciro ficou horas e horas no topo no Twitter entre os assuntos mais comentados. Se a gente somar todas as redes que transmitiram, né, a live, o debate, o YouTube foi recorde assim, passou de 60 mil pessoas assistindo só no YouTube. Se somar as outras redes, deu em torno de 90 mil pessoas simultaneamente assistindo. O Ciro ganhou só no YouTube, desde o começo do debate até quando eu parei para gravar esse vídeo, 7 mil novos seguidores. Boa parte desses durante o debate e continua crescendo. No YouTube, quando eu parei para gravar, fui olhar, tava com mais de 700 mil visualizações em menos de 24 horas. É claro e óbvio que nem todos esses que já assistiram e que vão assistir vão gostar. Uns vão detestar, outros vão amar. Pode ter quem assista e decida não votar mais no Ciro. Pode ter quem assista e fala: puxa, é esse tipo de política que eu estou procurando, com coragem de enfrentar. O Gregório, cá entre nós, ele é bastante rejeitado por um eleitor que não considera votar no Lula e que às vezes, né, tá meio que perdido e pode ser o eleitor do Ciro. Então não acho que o Ciro vá derreter ou vá disparar nas próximas pesquisas por causa desse debate. Pode ser sim, algumas pessoas, como eu disse, desistam. Talvez elas achem mais grave algo num debate, né, como esse, do que falar que vai manter o Banco Central de Bolsonaro caso seja eleito, como o Lula falou. Ou como o Lula disse, que vai discutir política econômica depois das eleições, né? Para mim isso é chocante, mas se alguém acha que não ter, digamos assim, um comportamento que idealizava antes num debate como esse, mais grave do que as falas do Lula, paciência, né? A gente tem que respeitar também esse eleitor, cada um tem as suas prioridades. A militância do Ciro, claro, ficou preocupada, tinha uma expectativa, sabia que não seria algo assim tão fraterno por conta, né, da forma como o Gregório conduziu o Greg News, né, como eu disse, um terrorismo eleitoral, da forma como o próprio Ciro fez o react, um react duro, da forma como o Gregório se comportou ao longo da semana, compartilhando memes contra Ciro Gomes. Então já era esperado que fosse um clima tenso, mas ainda assim, dentro da militância teve gente que adorou, teve gente que não gostou, mas é importante ver como que isso caiu fora da militância. Naqueles que se simpatizam com o Lula, claro que eles deram total razão pro Gregório. O Jean Willis, por exemplo, tá empolgadíssimo, elogiando o Gregório e, para não variar, criticando e atacando Ciro Gomes. Renato Rovai, que é do blog Fórum, né, que se diz jornalismo independente, mas a gente sabe que, né, apoia a candidatura de Lula, tá também criticando. E outros, né, do tipo... Isso aí, né, quando a gente pega a opinião do Jean Willis criticando o Ciro, causa até um alívio na militância do Ciro. O pessoal fica preocupado se daqui a pouco o Jean Willis passar a elogiá-lo. Teve lulopetista disfarçada de indecisa para tentar criar confusão, faz parte da estratégia de rede social. A Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, enfermeira e epidemiologista, foi lá no seu Twitter e postou o seguinte: eu realmente, depois desse debate entre do Vivier e Ciro Gomes, não aguentei assistir tudo, disse ela, eu me decidi. Qualquer dúvida que eu podia ter
Se desvaneceu, é Lula mesmo. Bom fim de semana. Aí a militância começou a compartilhar, falando, tá vendo, o Ciro perdeu voto, não sei o quê. Aí eu fui no Twitter dela, dei uma rápida pesquisada e vi que, na verdade, ela já era lulista roxa antes do debate. O Lula com Gedel, com Eunício, com Pezão, isso aí pra muita gente não importa, né? Pra alguns importa é como você se comportou nesse debate que aconteceu ontem. Então, ela não era o público-alvo do Ciro. Vou pegar aqui um tweet dela do dia 8 de maio para vocês verem. Disse ela: quando a gente vê que o candidato é diferenciado, em uma crise de negacionismo científico, o candidato segue cientistas. São vários que ele segue e não é de hoje. Tem meu respeito, estou com Lula. Bom, se o critério para definir o candidato é seguir a ciência, o Ciro, o João Dória, a Simone Tebet e outros também seguiram, mas ela tem o direito de fazer a escolha que ela quiser. Só estou mostrando que lá no dia 8 ela já tinha feito uma postagem dessa e tem várias. Trouxe um aqui, poderia ter trazido mais, 5, 6. Cristóvão Buarque foi no seu Twitter, deu os parabéns para o Gregório do Vivier. Logo ele, que há 6 anos dava os parabéns para Michel Temer e Eduardo Cunha. Ele que apoiou o impeachment da Dilma, a reforma trabalhista, o teto de gastos. Eu, nessa situação aqui, parabenizo o eleitor do Distrito Federal, que derrotou o Cristóvão nas eleições de 2018 e elegeu a Leila Barros, a Leila do vôlei, hoje no PDT. A grande surpresa veio do Bolsonaro. Ele resolveu dar uma ajuda, né, postando um meme lá nas suas redes sociais, né, oficial do Bolsonaro, como se ele estivesse assistindo o debate entre os dois. E o alcance disso é gigante, e muitos apontaram isso até como algo falho da estratégia de Bolsonaro, porque acabou levando o Ciro para dentro da bolha dele. E lá tem muitos, né, bolsonaristas, claro que tem, mas também tem já aqueles eleitores que estão lá, mas doido para achar alguém, né, para ir para outra candidatura, que não são mais tão fiéis assim ao atual presidente. Muitos estão lá só porque não querem a volta do Lula, mas reconhecem que Bolsonaro não entrega resultados, né, como eles esperavam em 2018. Então, essa postagem de Bolsonaro acabou, na minha opinião, ajudando a estratégia do Ciro, que é tentar dialogar com o eleitor que não quer a volta do Lula e eventualmente esteja na bolha do Bolsonaro, mas, insisto, disposto a mudar de voto. E normalmente, o que causou espanto nisso aqui é porque normalmente Bolsonaro finge que o Ciro não existe, só fala do Lula. Lula que também finge que o Ciro não existe, só fala do Bolsonaro, porque ambos, né, se nutrem nessa polarização, um acaba dependendo do outro. E eles têm medo do crescimento de Ciro, porque se o Ciro mostrar para o eleitor que tem condição sim de quebrar a polarização, eu acredito que ele vai atrair o apoio, inclusive daqueles que neste momento estão com Lula ou Bolsonaro, só porque rejeitam mais um ou outro, e também de quem esteja indeciso ou com outro candidato mais atrás nas pesquisas, e aí o Ciro conseguirá, né, crescer ainda mais nas pesquisas e, quem sabe, tirar o próprio Bolsonaro do segundo turno. E pegando agora aqui alguns tweets de quem não está na bolha nem do Ciro, nem do PT, que talvez seja o foco principal da estratégia, né, da campanha do Ciro. O cartunista André Guedes, que estava empolgado com a candidatura de Sérgio Moro, que não existe mais, postou lá: Ciro Gomes sendo cancelado pela mesma turminha de sempre. Eles vivem falando, o Ciro agora acabou de enterrar, né? E daqui um mês eles repetem a mesma coisa e o Ciro nunca enterra a sua candidatura. Aí um seguidor comentou lá: terceira via não decolou, André. Deixemos as diferenças de lado. Ciro é experimentado, competente e ficha limpa, nem que seja por voto de protesto. Votar no terceiro melhor colocado é uma saída honrosa. Abraço. Aí o André Guedes respondeu: voto nele fácil para tirar os dois desgraçados. Palavras dele. A Bia Kicis, deputada bolsonarista, também está na bolha ali, né, de Bolsonaro, compartilhou um vídeo do Ciro criticando o Lula e colocou a seguinte legenda: o Gregório: acho errado chamar o Lula de corrupto, já que ele foi inocentado. Aí vem o Ciro, disse ela, e joga a verdade na cara. Ele não foi inocentado, é mentira do PT. E nesse vídeo que ela divulgou, o Ciro explica que Lula teve os processos anulados, portanto, tem a presunção de inocência, mas é diferente de quando você é inocentado, que não aconteceu de fato com Lula. Maurício Ricardo retuitou essa postagem da Bia Kicis e colocou o seguinte: a pretexto de atacar Lula, Bia Kicis está empurrando o bolsominion quase arrependido pro colo do Ciro. Ha, ha, ha. Colocou ali algumas risadinhas. Então é isso. Realmente o Maurício Ricardo aqui acertou em cheio.
Danilo Gentili, né, postou rindo de uma parte em que o Ciro vai bem contra o Gregório do Vivier. O Antagonista também publicou um texto de parte importante favorável ao Ciro. Mário Sabino, que faz parte do Antagonista, postou no seu Twitter: a militância digital petista tentou pintar outra vez Ciro Gomes como desequilibrado, depois da live com o comediante oficial do partido. Mas ele continua a ser o único candidato que diz toda a verdade sobre Lula e Bolsonaro, esses irmãos siameses. No fim, pessoal, acompanhando as redes sociais, Gregório saiu como vitorioso na bolha petista. O Ciro, claro, agrada a sua própria bolha, mesmo que muitos tenham feito ressalvas em relação à forma como o debate foi conduzido, mas fora da bolha do Ciro e da bolha do Lula, a gente percebe claramente que o Ciro muito mais agradou do que desagradou. Então, esse é um ponto positivo, na minha opinião, né, desse formato que, insisto, precisa ser modificado, né, tem que ter um mediador e, se possível, ser presencial, caso a ideia seja continuar com isso. Eu acho importante, eu acho até que deve continuar, mas com essas correções aqui, para que a gente que fica aqui atrás da tela possa, de fato, sair, né, dessa live, não com essa sensação de, enfim, uma sensação até ruim de ver que os dois, na minha opinião, perderam um tempo precioso que poderia ter sido aproveitado de uma forma melhor. Mas é isso, eu fico por aqui e se você puder, compartilhe esse vídeo, nos ajude aqui no canal Politizando, porque neste espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!